Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, programa Amor e Caridade entrando no ar, pedindo licença para entrar na sua casa. E hoje nós vamos bater um papo muito gostoso sobre um tema que eu tenho certeza que vai mexer com as suas emoções. E para isso, nós temos aqui dois convidados da Casa Sociedade Espírita Amor e Caridade, que é a Marilza e o Ricardo. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos entrar no clima? Vamos entrar no clima. Eu vou pedir para o nosso diretor, que depois eu conto para vocês quem é o nosso editor. Ele vai colocar uma música especial que eu tenho certeza que todo mundo vai se transformar, vai se transportar a um lugar bem gostoso. Então vamos lá. Solta a música, diretor. Meu Deus. Boas recordações desse tempo, né? Agora, o nosso diretor e editor, ele consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque ele está editando, mas também está aqui, né, Ricardo? É verdade. E essa música, esse filme, Ghost, te marcou muito? Como é que... Você lembra dele? Lembro sim. Foi um filme fantástico. Eu lembro que na época eu fui ao cinema pensando assim, eu não vou chorar. Porque todo mundo falava que assistia o filme e chorava. Então eu já fui pensando assim, não vou chorar, seja durão, não vou chorar. Mas é um filme incrível, né? Fantástico mesmo. E que até hoje todo mundo comenta, né? Tem uma temática espírita, não é um filme espírita, né? Mas tem uma temática espírita que nós usamos várias vezes como referência. Marilza, concorda com o Ricardo? Plenamente, né? Até hoje, todas as vezes que eu assisto o filme, eu ainda me emociono, né? Porque mesmo não tendo a responsabilidade com o cunho doutrinário, esse filme traz para o público fora da doutrina a imortalidade, né? A pendência que o personagem deixa de voltar, de estar para solucionar o caso pendente, né? E de se apresentar para a amada dele, né? Dizendo, olha, estou vivo, não morri. O filme é bastante interessante. Ou seja, você que está em casa deve estar perguntando assim, ué, mas esse programa Amor e Caridade hoje vai falar de Ghost? Não. O programa Amor e Caridade de hoje vai falar sobre o espiritismo na mídia. A espiritualidade, de uma certa forma, na mídia. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas só pensam na matéria, nessa vida de hoje. Só que tem o outro lado. E o Ghost é o outro lado da vida, mas não tem só o Ghost, né?
Nós já tivemos muitas obras no decorrer dos últimos anos. Você cita mais alguma, Marilza? Ah, sim. Nós citamos Amor Além da Vida. Nós temos O Sexto Sentido. Que também foi um filmaço. I See Dead People, né? E os outros também, é um filme interessantíssimo. E até para quem não assistiu, né? Nós recomendamos, apesar deles não terem um compromisso doutrinário, mas eles apresentam os temas que embasam a doutrina espírita, né? Ricardo, olha só, eu particularmente, me corrija se eu estiver errada, existem 2 tipos de obras que tratam de espiritismo. Nosso Lar, que é fiel à doutrina deixada, ensinada, transmitida por Kardec, e aquelas obras que têm como único compromisso aflorar o conhecimento. Estou errada? É assim? Como é que se procede? Eu não vejo que as obras não espíritas, elas pensam em aflorar o conhecimento. Eu vejo que é um assunto interessante, que as pessoas têm curiosidade e que aí ativa bem a audiência. Eu não vejo que eles têm esse compromisso. Quando o filme tem um compromisso espírita, como é o caso do Nosso Lar, então ele já tem uma preocupação de não cometer erros dentro daquilo que nós conhecemos, que foi trazido através dos espíritos, né? Agora, filmes, por exemplo, como Ghost, você encontra uma ou outra coisa, o Sexto Sentido também, né? Você encontra uma ou outra coisa que você fala, olha, não é bem assim, dessa forma. Mas nada que Amor Além da Vida, nada que seja um absurdo, né? Como, vou dar um exemplo. Há muito tempo eu vi um filme que uma pessoa reencarnava num cachorrinho. Isso seria um completo absurdo. É um filme super gostoso, né? Gostei de ver, é um filme que a criança pode assistir, todo mundo vai, é leve, né? Mas a doutrina espírita, de maneira nenhuma, isso poderia acontecer, né? Ninguém que vive um corpo humano vai um dia encarnar como um animal. Isso é coisa lá de outras teorias, né, que o espiritismo... É Hollywood. Hollywood pode tudo. Pode tudo. Então, nesse aspecto, como um filme gostoso de assistir e tudo, tá valendo, né? Agora, quando vem a temática espírita, como é o caso do Nosso Lar, que inclusive o Nosso Lar foi recorde de bilheteria dos filmes nacionais, né? No ano em que ele passou. Até hoje, ele é 24º colocado nos rankings dos filmes brasileiros. Que bacana, não sabia disso. Ele teve mais de 4 milhões de pessoas que assistiram. Isso em cinema. Isso em cinema. Fora internet, fora locadoras, né? Exatamente. Então, o Nosso Lar, nós podemos dizer que foi até um marco, né? Não foi o primeiro filme espírita, mas foi até um marco, porque ele agradou espíritas e não espíritas. Ele foi fiel, né? Ele teve um acompanhamento da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? E apesar de ser um filme sempre no cinema, eles pensam em estar abordando uma coisa que agrade ao público. Sim, com certeza. Né? Mas eles conseguiram fazer isso de uma forma correta, e é um filme que você não vai poder dizer nada, né? Que seria um absurdo, como o caso do cachorrinho que eu contei. Mas no caso, Marilza, me diz uma coisa. Existem, por exemplo, vamos voltar a Ghost, porque a obra de O Nosso Lar tá redondinha, então isso a gente não precisa só, tem que enaltecer. Mas no caso, por exemplo, de Ghost, a gente sabe, né, que aquela brincadeira toda da Whoopi Goldberg, né, que vou incorporar, eu vou fingir, era uma charlatã, e que de repente se tornou médium de um espírito que estava recém-desencarnado. Essa é a parte Hollywood da coisa. Mas aquela parte que eu acho que também impressionou muita gente, a mim, né, muita gente, que era tanto da chamada dos espíritos de luz em forma de uma aula de estrelas,
pro mocinho do filme, claro, e aqueles seres malévolos da noite que pegavam o bandido. Tem sentido isso? Sim, a doutrina espírita é clara e sobre as condições dos espíritos logo após o desencarne, né? O personagem, não podemos esquecer que é uma obra sem compromisso, mas que aborda essas temáticas. Aquela luz que ele vê quando deixa o corpo, aquilo ali, há muitos relatos, né, na doutrina espírita, onde os espíritos contam, né, a sua trajetória logo após o desencarne, que deixa o corpo e vê o corpo e não sabem o que fazer, porque muito desse não saber o que fazer é porque nós não temos a cultura da educação para a morte. Muitas pessoas não gostam nem de falar do tema morte, mas que, na nossa opinião, deveria ser ensinado desde as primeiras idades do espírito reencarnante. Na verdade, você não sabe nem se vai nascer, mas sabe que vai morrer. Sim, a única coisa certa que temos na vida, né, Ricardo? É verdade. Então, deveria ser ensinado para as crianças. Nós não temos essa cultura do ensinamento para a morte. E aí as pessoas, quando desencarnam, se deparam com a realidade da vida, além da vida, e ficam realmente sem saber. Essa luz que o personagem vê é claramente colocado como real pela ciência através das experiências de quase morte. Quem voltou e conseguiu contar os relatos, fala que vê essa luz ao final do túnel, né? E ele volta, né, para dar um sentido. Seria a aproximação da espiritualidade amiga? Eu acho que a gente pode colocar assim, porque a espiritualidade amiga são espíritos de luz. Sim. Então, estão chegando para poder ajudar naquele momento do desencarne. O próprio ambiente, um ambiente iluminado. Por exemplo, um dono de loja, vai ter uma loja toda escura? Não, ele tem que estar com a loja iluminada. A luz atrai, né? A luz é uma coisa que todos querem estar na luz, ninguém quer ficar na escuridão. Então, a própria troca do ambiente traz essa luz, né? É um ambiente iluminado em todos os sentidos, tanto dos amigos espirituais, quanto no sentido do próprio ambiente. Um ambiente gostoso, né? Nesse sentido, né? Sim. E por outro lado, os monstrinhos lá do lobo da sarjeta, que eles saíam do chão, né? Aquelas sombras negras, assim. E esses espíritos trevosos, para as pessoas que não têm uma vida material muito correta, realmente, será que eles atraem esse tipo de névoa? Sim, sei lá. não chamaria de espíritos trevosos, mas ainda espíritos em total ignorância da verdadeira realidade da vida. A morte não faz ninguém virar santo. A morte não coloca as pessoas em um pedestal. A morte nos coloca nós diante de nós mesmos, da nossa realidade. Se eu vivi minha vida a prejudicar, a vivenciar o mal, eu desconheço a luz. Eu vivo nas trevas, porque céu e inferno está dentro da consciência de cada um. São estados de espírito, né? Estados da alma. Se eu desencarno e me vejo como aqueles espíritos envoltos numa escuridão, disformes, porque eu plasmei isso em mim. O que é plasmar? Plasmar é você dar forma ao pensamento que você tem. Os espíritos
eles conseguem, fora do corpo ou no corpo físico, dar forma aos seus pensamentos. Nós vamos plasmar a nossa imagem, as coisas que nos cercam, de acordo com o grau de compreensão e evolução que temos. Quem não fez nada, não construiu nada de bom, não vai ter luz, não vai encontrar nada, não vai conseguir dar forma à sua espiritualidade, a não ser na escuridão. Aí, ao contrário, é aquele que vive no bem, pratica o bem, né? Sorri para a vida, edifica o mundo. Ele sai da vida melhor do que o que ele entrou. Então, ele vai encontrar, quando ele aporta lá no plano espiritual, todos aqueles que comungam com ele as forças do bem. Inclusive tem até uma cena, né, em Nosso Lar, em que o André Luiz, ninguém lembrava dele, né, e teve uma senhorinha, não tem isso, Ricardo? Tem sim. Antes disso, até tentando complementar, já que você até voltou no Nosso Lar, ele mostra um umbral, né, porque o personagem do filme, ele era um fumante, bebia, apesar de ser um médico e tal, ele fazia umas práticas que ele foi, depois da morte, acusado de um suicida, indiretamente. E ele não entendia porque ele não tinha se suicidado, né? Mas os espíritos, esses espíritos, que o cinema colocou ali naquele filme do Ghost como se fosse uma névoa, em outros filmes eles podem ser monstros, podem ter diversas formas de acordo com a imaginação. Essa questão que ela falou de plasmar é até mesmo a forma física, porque um espírito que se compraz no mal, ele começa a se imaginar. Eu tenho uma forma, eu sou mal, eu sou assim, eu sou assim. Então ele começa a plasmar para ele mesmo uma imagem daquela forma. Então, no Nosso Lar, você vai ver espíritos moribundos, né, num lamaçal, sofrendo, enquanto não adquire a consciência do erro que cometeu. Não é uma punição, não é que Deus está punindo ninguém. É uma questão só da pessoa raciocinar sobre o erro que cometeu. Quando o personagem, né, ele muda o foco mental dele, pede ajuda a Deus, ele então recebe o auxílio dos espíritos que nunca o abandonaram e ele é retirado dali. E aí eu queria ressaltar que os espíritos dizem que nesses mundos que já são mais felizes, até as cores são mais vivas, da beleza, tudo é muito mais belo. A Terra é o rascunho desses mundos. Nós achamos que nós projetamos o céu, né? Que nós projetamos um mundo maravilhoso. Isso é a nossa imaginação. Nós é que somos rascunho desse mundo que existe. Que é divino. Né? E o Nosso Lar nada mais é do que uma colônia, porque essa questão de céu e inferno, ela não é essa coisa de um está em cima, o outro está embaixo, né? Fisicamente localizado, não tem nada disso. Mas existem colônias espirituais para cada situação necessária. Agrupam as pessoas. Então, as pessoas que gostam de determinadas coisas, eles vão procurar aqueles grupos que fazem aquilo que eles estão. Como é na Terra. Exatamente. Exatamente. Aqui é o rascunho, exatamente como na Terra. Depois que você vê essas questões, você vê que não muda muito. Então, olha só, como nós estamos na televisão e esse assunto é exatamente a espiritualidade na mídia, a mídia na televisão, a televisão tem que dar aquele breakzinho comercial, a gente vai dar uma interrupção rapidinha, já está voltando com um outro grande sucesso da televisão brasileira. Rapidinho, já estou voltando.
Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado. E aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade e bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Não, cala a boca, idiota. Hotel, eu não admito que você fale assim com a Andressa, que isso? Eu falo do jeito que eu quiser. Perua! Peraí, Theo, na minha casa você não vai falar assim, não. Cala a boca, você também. Palhaço. Ignorante. Theo! Theo, o que tá acontecendo? Theo, me ajuda aqui, Andressa. Que absurdo isso! Theo! O que aconteceu, rapaz? Theo, você tá legal? Theo! O que houve, rapaz? Você começou a ofender, desandou a ofender todo mundo aqui dentro? Que isso? O que a gente fez, cara? Vocês não fizeram nada. O que tá acontecendo? Então por que essa espinafração gratuita, Theo? Não sei, Raul. Eu não tenho nada contra vocês. Que isso? Você me chamou de idiota! Calma, calma, Dito Andressa. isso, o que tá acontecendo, Raul? Calma. Você me chamou de perua! Teresa, eu não posso ter dito uma coisa dessas, Raul. Desculpa. Caramba! Marilza, me diz uma coisa. Agora, falando sério mesmo, na boa. Os obsessores têm esse poder de manipular a nossa vida, de nos influenciar de forma que nós façamos coisas que não faríamos de jeito nenhum antes, contra a nossa vontade? Como é que funciona esse plano obsessor? Não podemos perder de vista que os obsessores, não gosto muito de chamar por esse termo, porque que eles interferem na nossa vida, sim. São desafetos, amores não compartilhados, que se perderam durante a trajetória pelos caminhos do ódio, mas eles só têm, vamos chamar assim, de um poder, né? Se nós permitirmos. Como assim? O que atrai os irmãos ainda não esclarecidos para junto de nós? As nossas imperfeições. Um grande sábio lá da antiguidade, o Sócrates, ele lia para ele e para os seus discípulos o que estava escrito lá no oráculo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo. E ele trabalhava com jovens, dentro do seu campo de atuação, em derrubar da personalidade humana as situações, as índoles que levavam à perdição. Então, o que nos une aos companheiros menos felizes
são justamente a nossa má conduta na vida. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, Ricardo. Vê se esse meu exemplo vai estar de acordo. Normalmente o ser humano ele tem raiva, ele é impulsivo, ele tem a raiva. Aí vamos supor que eu tenha deixado lá atrás, numa encarnação passada, alguém que eu tenha prejudicado, que eu tenha me indisposto, essa pessoa não gosta de mim, não queira me ver numa situação harmônica. Vamos supor que eu esteja discutindo com um namorado, né? E que meu comportamento pode ou colocar a situação bem ou pode ferrar com tudo. Então, no caso, eu começo a discutir. Esse meu desafeto do passado, ele pode chegar perto de mim, como o Alexandre chegou no pedacinho do vídeo, e ficar assim, vai lá, não deixa barato, que não sei o quê. E eu vou permitindo que esse ódio vá tomando conta de mim e acabo eu fazendo alguma coisa. É por aí? Entendi correto? É por aí, sim. Isso acontece. Você pode ter, por exemplo, situações, quando as pessoas no ambiente de trabalho passam por cima dos outros, né? Fazem uma fofoca, às vezes, e acabam fazendo com que um amigo fique desempregado. Tudo isso gera um ódio nessa pessoa. E quando ele desencarna, ele está livre. Então, ele pode escolher também, tá? Ele pode também se livrar daquele ódio e dizer, opa, eu vou seguir, a vida continua, eu vou seguir em frente. Mas ele pode falar assim, agora eu posso fazer, me vingar daquela pessoa, né? E ele vai. Se você dá abertura, e como se dá abertura? O que Jesus falava para as pessoas? Vá e não peque mais. Isso. Porque a partir do momento que você peca, o pecado é você errar o alvo, fazer a coisa errada. Então, a partir do momento que você toma uma atitude errada, você sabe, na verdade, que está tomando essa atitude, porque nós temos guardado em nós, né, aquela sensação de que eu acho que isso não é correto, mas nós somos tomados, às vezes, pelo egoísmo, pela ganância, e aí agimos daquela forma. Então, eu abro uma brecha para que esse espírito, agora liberto do corpo, possa estar dando essa influência negativa. Agora, se eu mudo a minha postura, a minha maneira de viver, né, e me ligo nas coisas boas, esse espírito começa a não conseguir se influenciar. É a famosa copo de água na boca? Isso, é verdade. O copo de água, né? Você que está em casa, que eventualmente não sabe, acho muito difícil, né? Numa das cenas de Nosso Lar, como é que é? O André Luiz, ele estava tenso, ele estava nervoso, e aí o mentor disse, toma um copo de água, aí, mas não embora. Aí, quanto tempo deu ficar? Até a raiva passar. É isso aí, né? É isso aí. Isso daí demonstra o esforço da pessoa, né? Porque não é porque nós somos espíritas que nós não perdemos a nossa cabeça de vez em quando. Mas há um esforço para que você se mantenha na linha, né? E é isso que faz a diferença, né, Maria? Faz a diferença e muito. Nas nossas relações, nos nossos lares, a todo momento, sempre tem alguém para nos colocar à prova, né? Tem sempre alguém nos instigando a avançar mais. Avançar no sentido, você é paciente? Então vamos ver se você é paciente. Você é bondoso? Vamos ver se você é bondoso mesmo. O que não acontece, no caso da novela, a autora colocou até com muita propriedade a influência do Alexandre, né, sobre o outro. Ele morreu com ódio do cunhado, ele queria vingança e achou no cunhado um campo fértil. Mas ele só tinha domínio sobre o cunhado porque esse oferecia todas as possibilidades. Ele era mulherengo, ele não era cumpridor
dos deveres dele. Então, ele foi abrindo espaço para a interferência do espírito voltado ao mal. Isso é cada um de nós, funciona da mesma forma. Se eu não me engano, era o Cláudio Cavalcante que fazia, como se fosse o dirigente. O dirigente, ele percebia que tem alguma coisa errada, mas obviamente o Alexandre não conseguia usá-lo como instrumento. Sim, não tinha como interferir no campo mental dele. Porque toda interferência espiritual é no campo mental. Então, o espírito não incorpora no corpo do outro, não toma o corpo. Toda interferência é mental. Se esse espírito tem um domínio sobre aquela pessoa que ele quer, ele conecta, né, e faz com que o outro cometa as mais absurdas situações. Agora, voltando aqui à mídia, né? A gente nota o seguinte, são sempre em cima de dois temas principais. Um, que como a Marisa mesmo falou, deveria ser uma educação que nós já estivéssemos recebendo desde que nascemos, né? Que é a morte. E o outro, o amor, né? Aliás, tem que ter o amor, tem que ter um final feliz, porque senão é fracasso de bilheteria. E o amor no campo espiritual? A gente já sabe que as pessoas vão porque querem saber se existe realmente vida além da vida, né? E tem. Mas e o amor? Como é que funciona? Será que a gente tem então o famoso the end lá do outro lado, né? Para todo mundo ser feliz? Como é que funciona isso? Há uma frase fantástica do Victor Hugo que diz as relações do amor unem, o amor une, mas as relações de ódio também. Então, quais são as relações que você quer estar entrelaçado, né? Alma gêmea não existe. Esse conceito de alma gêmea não nos traduz que um espírito possa ser dividido ao meio. Então, as informações que nós temos no campo doutrinário, que somos espíritos independentes, mas que assumimos em algum momento da nossa trajetória caminhar com alguém. Porque caminhar sozinho é muito difícil, muito ruim. Então, elegemos, né, alguém para caminhar conosco a vida inteira. E em todas as possibilidades, ora estamos numa situação, ora estamos em outra situação, mas sempre as relações de amor nos impulsionam a caminhada. Pode ser essa alma gêmea, vamos colocar entre aspas, esse espírito que compartilha conosco a nossa trajetória. Pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser um sogro, uma sogra, um pai, uma mãe. E nós vemos isso na maioria das relações, pessoas que são... Ele pensa igual a você. Você pensou, ele pensa igual, né? Então, são pessoas amadas, que a gente quer estar perto, não quer estar longe, que faz crescer. E que esse amor segue por toda a eternidade. Então, a gente pode dizer que essa necessidade do par, do casal, ela é uma necessidade humana, da nossa encarnação, assim, de espelhar a nossa alma gêmea, a nossa outra parte, outra metade da laranja, literalmente para poder alimentar os nossos sonhos materiais, é isso? Nós temos também a necessidade biológica, né? Totalmente humana, mas tem a necessidade do aprendizado do amor. O amor, ele é uma coisa só. Tanto que Jesus falou que não se dava em casamento, né? Porque na espiritualidade não tem essa questão de seres que estão casados. Marido, mulher. Agora, a eternidade do amor existe.
Mas ele pode existir em todas as escalas, de um irmão para outro irmão, né? De uma mãe para um filho, de um filho para uma mãe. Tudo isso são versões do único amor que existe, que ele é completo. Nós ainda não conseguimos entender isso. E às vezes precisamos desse convívio, né? Para poder aprender, né? Para poder aprender um com o outro, né? Um é agitado, o outro é calmo, um é isso, outro é aquilo. As pessoas dizem que os opostos se atraem, né? Mas na verdade o que se atrai são semelhantes, né? Porque o que nós temos são diferenças que nós vamos aprendendo uns com os outros e levamos esse amor. Esse amor é aí que tem a grande ilusão das pessoas, né? Quando a Marisa falou que não tem a metade da laranja, porque isso cria uma ilusão muito grande, principalmente nas meninas, né? Que vai ter estão que viver buscando junto até que a morte os separe. Cuidado, você pode causar danos consequentes aqui nos nossos telespectadores que vão chegar. O quê? Então eu não vou encontrar meu príncipe encantado? Como é que é isso? Olha, eu espero até que encontrem um príncipe encantado, mas na verdade nós estamos aqui num planeta de provas e expiações. Não estamos num planeta de príncipes encantados, né? Eu vou ser a primeira que vou entrar em crise com isso, tá? Não precisa entrar em crise, porque, olha, a pior coisa que tem é a desilusão. A desilusão significa que você estava vivendo iludido. Com certeza. Né? Então, e isso é até interessante, porque eu vou até para o outro ponto que você falou sobre o aprendizado sobre a morte, né? Que Marisa também colocou. Porque as pessoas pensam que isso é fúnebre, é ruim de falar. Mas não, nós temos que tratar com tranquilidade, com seriedade. Dentro da casa espírita, a gente trata o assunto com muita seriedade, mas de vez em quando a gente brinca também, ri muito sobre certas coisas que acontecem, entendeu? Nós não somos aquela coisa séria que vai tratar da morte, que horror. Não tem isso. É um estágio da nossa vida, é como se fosse uma viagem que você vai fazer, só que o problema é que as pessoas não separam a bagagem, não planejam aonde vão ficar. É como se você fosse fazer uma viagem e não planejasse nada. Não, eu sei que um dia eu vou viajar, mas eu não vou estar com a mala pronta, eu não vou separar as roupas, eu não vou ver em que lugar eu vou ficar. Ninguém faz isso. Traduz isso agora para o campo espírita. O que uma pessoa tem que fazer para preparar a sua bagagem? O que Jesus falou que você leva nessa bagagem? Aquilo que as traças não corroem, né? E que não enferruja. Ou seja, você não vai levar nada material, nós já sabemos disso. Então nós vamos levar o amor, a amizade, né? Nós vamos levar essa noção de respeito, né? De uma vida correta, para que você possa olhar para trás e falar assim, a minha bagagem está cheia de coisas lindas, de momentos maravilhosos que eu tive, de formas que eu tive de ajudar ao meu irmão. Isso tudo é que enche verdadeiramente a bagagem. E eu costumo dizer que a amizade, para mim, é o maior tesouro que nós podemos levar. Porque nós temos relatos de espíritos que, quando eles desencarnaram, foram recebidos por muitas pessoas, como, por exemplo, Bezerra de Menezes, quando desencarnou, né? Diz que tinha uma multidão para vê-lo, né? Feliz, não triste, feliz porque ele estava ali agora com eles, né? E por quê? Quem eram essas pessoas? Eram as pessoas que ele ajudou, os amigos, porque quando você ajuda uma pessoa, você traz a amizade, às vezes não só dela, mas dos amigos dele, é como se fosse um Facebook, né? Exato. Os amigos, da mãe, da família, né? Só um detalhezinho que eu acho importante a gente passar para quem está em casa, porque a gente fala em felicidade, em amigos, e às vezes você pensa assim, naquela festa, né? Só que eu acho importante que se frise que essa felicidade ela não existe porque você está inserido numa festa, rindo, bebendo, se divertindo. É a felicidade do bem que você está levando ao outro. Nós nos sentimos felizes pelo bem que proporcionamos ao outro e não pelo bem que o outro muitas vezes nos proporciona.
Porque aqui nós temos esse problema da materialidade, onde as pessoas tendem a ter um julgamento de que aquele que tem menos, ele merece padecer, e muitas vezes não é isso. Muitas vezes o que tem mais é o que está na aprovação pesada. Na sociedade há uma deturpação do sentimento de felicidade. Felicidade é um estado interno. Onde você estiver, você pode estar feliz ou não. Você pode estar feliz numa multidão de pessoas, como pode estar feliz no deserto. Então, é um sentimento interno e que a maioria das pessoas traduzem como uma festa materialista, né? Onde, na verdade, não é. Eu tenho muito cuidado com isso, principalmente entre os jovens, porque felicidade para um jovem hoje é ter o iPhone 6, é ter o tênis X, é ter causa que leva à criminalidade, né, a determinadas ações negativas, porque as pessoas elas só conseguem a felicidade no material. E isso é muito perigoso. É exatamente o contrário de tudo que a gente está dizendo aqui, estou errada? Porque tudo isso são formas de ilusão, isso. que é o grande problema que eu estava colocando aqui, né? E voltando até a questão dos filmes abordam isso de forma às vezes muito, muito clara, né? Quando eles mostram essa mudança que acontece, né? Aqueles filmes que a pessoa era antipático e de repente se torna simpático, né? E várias outras situações que a pessoa despreza o amor, depois se apaixona, enfim, né? Porque é importante as pessoas pensarem se elas estão se iludindo. Porque o choque nem sempre é quando a pessoa desencarna, quando morre. Isso. Às vezes o choque é, por exemplo, eu tenho tantos amigos no meu Facebook, mas na hora que você precisa, você olha, não tem amigo nenhum, porque não eram amigos verdadeiros. Então, será que eu estou me iludindo? Podemos também falar da questão do amor. O amor é um sentimento que une. E a maioria das pessoas o traduzem como posse. Exatamente. Eu amo o namorado, o marido, até enquanto ele me satisfaz. A partir dele não satisfazer os meus desejos, as minhas necessidades internas, ele deixa de ser o meu amor. E outro ponto, assim, eu na ilusão, como no equívoco, né? Eu amo e sou dono. Eu me acho dono do outro. Na verdade, não somos donos de ninguém, né? Muito mais porcamente nas nossas próprias vidas. A gente conversou já sobre os filmes, sobre as novelas, né? E agora, o queridinho de todo mundo, o Facebook, onde todo mundo é lindo, onde todo mundo é doce, é meigo, as famílias são perfeitas e todo mundo adora dizer para o outro coisas bonitas. Como seria bom se o mundo fosse Facebook, né? Agora me diz uma coisa, o que eu acho melhor de tudo é porque a gente consegue ter grandes lições, grandes frases, grandes ensinamentos que hoje estão pulverizados até em outras línguas, inclusive por pessoas que não conhecem, não professam e até nem são muito chegadas à doutrina espírita. Afinal de contas, seja quem for, já sabe que não se pode mudar o passado, mas todo mundo pode começar hoje a fazer o seu futuro. Quem disse isso, Ricardo? Chico Xavier, né? Tá escrito num livro dele e é uma frase que está muito compartilhada. Compartilhada por todo mundo. Eu acho que no Facebook, principalmente, a doutrina espírita tem se apresentado justamente nesse sentido. Você não vai encontrar uma mensagem negativa, você só vai encontrar mensagens edificantes. E as pessoas não estão percebendo isso.
E muitas das vezes elas são compartilhadas por pessoas de outras religiões, que eles nem sabem que aquilo dali é da doutrina, né? Foi falado por um espírito, né? Se não tem ali, às vezes, a assinatura psicografada por fulano de tal, a frase aparece ali solta, a pessoa compartilha e nem percebe, né? Ela está recebendo gotas da espiritualidade homeopáticas. Exatamente, porque o que é bom é fácil de ser reconhecido, né? Uma coisa que eu acho interessante sobre o Facebook é que eu nunca vi tanta exposição de ecologia, né? Porque você vê, a televisão, há um tempo atrás, os noticiários, as novelas e tal, elas falavam muito só de coisas ruins. E continuam falando. E continuam falando, né? E hoje em dia, você pega o Facebook, quantas postagens mostrando coisas boas, atos de caridade, gente salvando animais, né? Às vezes até se arriscando ali para salvar, policiais fazendo o trabalho mais do que se imagina, porque só mostra as coisas ruins. Então eu acho que, independente de ser espírita ou não, o importante é que essa conscientização venha no Facebook e as pessoas comecem a querer as coisas boas. E vai influenciar a própria mídia fora do Facebook. Porque quando aqueles que são de marketing observarem e falarem, olha, como as pessoas estão compartilhando, como elas estão curtindo só coisas boas, eles vão ver, não, isso daí dá ibope. Não, inclusive já tem um post, tá? Que eu só não coloquei na minha página porque é desnecessário. Mas, por favor, não compartilhem imagens de tragédias, de bichos machucados, etc. Porque ainda a gente pode ver bem o bem e o mal, né, atuando. De vez em quando está tudo muito bem e alguém surge com uma coisa extremamente negativa para ver se dá ibope. E não está dando. Esse é que é o grande barato. E há também uma outra coisa para se observar, que é a questão da responsabilidade. Por quê? Foi feita uma pesquisa, eles lançaram uma matéria fictícia e depois foram perguntar a todo mundo que curtiu se eles tinham lido o conteúdo daquele assunto que estava ali. Muitos curtiram só pelo título, curtiram porque a imagem era bonita. 5% só foram os que leram o conteúdo. Não, mas ninguém lê. Na realidade, 5% até ninguém lê. Mas veja bem, e a responsabilidade de você estar curtindo ou compartilhando alguma coisa? Como toda fonte de informação, há quem utilize para o bem e há quem utilize para o mal, né? Conforme o Ricardo falou, ainda faz parte desse processo que nós vivenciamos, o bem e o mal, né? Mas o Facebook, como o YouTube, né, são ferramentas de grande avanço. E existe o lado negativo da exposição do espiritismo? Vocês acreditam que tudo são flores ou, infelizmente, existem postagens ou filmes ou situações que, em vez de enaltecer, de ajudar, podem estragar o trabalho que está sendo feito, né, pela espiritualidade nessa busca pelo engrandecimento? Há muita coisa que deturpa a imagem da doutrina. Nós, principalmente programas que não traduzem fielmente o que o Espiritismo apregoa, há cursos na internet, há palestras na internet que não vamos generalizar, mas o cunho é deteriorar a imagem da doutrina espírita. E pior, ganhar dinheiro com o sofrimento das pessoas. Você vai melhorar, a gente consegue, não sei o quê. Paga 100 aqui que você melhora. É mais ou menos isso, né? E há filmes, novelas, programas de toda a infinidade que nós conhecemos que não tem compromisso nenhum em repassar os ensinamentos
que a doutrina, e o que ainda é pior, eles têm algum conhecimento, mas fazem uso da imagem negativa da doutrina. Eu às vezes até penso assim, poxa, por que a pessoa que vai fazer não só uma novela, mas às vezes escrever uma matéria numa revista, como eu já li várias matérias, que a pessoa dá informação completamente errada. Por que não procura, né, uma orientação da Federação Espírita, ou se for no Rio de Janeiro, do CERJ, que é o Conselho Estadual, onde vão ter pessoas ali que vão orientar. Mas nós temos que entender que aquilo que eu até comentei anteriormente, eles não estão preocupados em levar a doutrina espírita. Eles estão preocupados com a audiência. Agora, eu não vejo que nada venha a atrapalhar a doutrina espírita. Por quê? Porque, primeiro, que sempre gera uma curiosidade. Tem muita gente que vem perguntar, né? Ou ela vem até a casa espírita, ou ela vem num ambiente de trabalho e fala assim, aquilo que aconteceu é assim mesmo? É verdade? É verdade, é daquele jeito. E aí te dá a oportunidade de explicar, né? Então eu não vejo que nada seria ruim, mas acredito que conforme o tempo, as pessoas vão começando a querer as coisas mais sérias, né? E vão até procurar mais a revista, o livro. Por exemplo, eu li um livro que ele tinha mais de 150 páginas. E um livro dito espírita. Uma frase no livro estava errada. Aí você vai dizer para mim assim, Ricardo, isso deixa passar, uma frasezinha só. Eu digo para você, não. Por quê? Aquela frase induzia a um erro e que passou desapercebido por muitas pessoas. Então, o que acontece? A pessoa lê aquilo dali, aquela informação entra e ela nem percebe que uma informação errada entrou. Então, por isso é que dentro da casa espírita nós temos o cuidado de avaliar a obra. E na doutrina espírita não tem essa... Jesus é o espírito perfeito. Os outros espíritos, mesmo sejam superiores, requer avaliação. Sempre avaliação. Essa é a questão da doutrina espírita. Seja filme, revista, livro, a doutrina espírita diz, avalie, estude aquilo ali, veja se tem fundamento mesmo, para você não correr o risco de engolir algo como verdade. Inclusive porque somos todos humanos, encarnados, passíveis de erros, mas daquele negócio, né? Estamos entre irmãos, então às vezes você está indo por um caminho um pouco mais errado, teu irmão, vem cá, não é bem assim, dá para corrigir. Então, já que o nosso tempo, infelizmente, está terminando, rapidamente agora no final, nós não falamos muito dos livros. A literatura espírita é muito vasta e muito interessante, né, Marisa? É uma das maiores literaturas do mundo. Só Chico Xavier deu a público mais de 420 livros. Só ele. Agora, o que o Ricardo falou é de uma seriedade enorme. Muitos autores se dizem autores espíritas, publicam verdadeiras aberrações, vendem livros como se fossem espíritas. Isso quando eles colocam sobre o espírito de tal, a gente pode colocar, porque existe obra de ficção, né? Então... de ficção totalmente. Se, por exemplo, eu escrevo um livro e assino Vivian Grace... a obra é sua. É minha. Ou seja, eu sou um ser humano, eu posso viajar à vontade. Isso. Agora, se eu colocar pelo espírito de fulano de tal, isso, aí é que a coisa complica. E as recomendações que nós damos estudem a doutrina, estudem Allan Kardec. Porque você, tendo conhecimento das obras que o codificador deixou, você vai ter base
para distinguir, né, o joio do trigo. Muito se vende mesmo livros se dizendo espíritas e que não são, de livros espiritualistas, que não são espíritas. Define espírita e espiritualista para quem está em casa, por favor. Espírita é todo aquele que segue a doutrina codificada por Allan Kardec, baseado, né, nas obras que ele deixou. Espírita é um termo cunhado por Allan Kardec para diferenciar justamente do espiritualista. Espiritualista é todo aquele que acredita numa vida após a morte. Na espiritualidade, comunicação. Independente da doutrina que ele professe, né? Infelizmente, foi rápido hoje, né? Passa muito rápido. E você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu peço, por favor, acompanhe as nossas páginas. Ricardo, passa a página, passa o site, passa todos. Vamos lá. Pelo site aqui do programa, você consegue ir para outros. Além de assistir os programas anteriores, você também tem link lá da própria Sociedade Espírita, das outras casas espíritas aqui de Teresópolis, da CERJ, da FEB, né? Do Facebook. Então vamos lá, www.amorecaridatv.com. Entra, vai clicando nos links que você vai gostar. E se você quiser conhecer um pouquinho mais, tem uma sessão de filmes lá no SEAC, então aí vai te conhecer pessoalmente, né? Se vier, vai te conhecer pessoalmente. Então vamos lá, Marisa. Há um trabalho que nós selecionamos alguns filmes que tenham uma temática espírita, não necessariamente filmes feitos por espíritas. Última terça-feira de cada mês, às 19 horas, aqui na SEAC. E tem pipoca. Tem cinema com pipoca. Endereço do SEAC, Rua das Paineiras, 1071, bairro do Paineiras, em Teresópolis. Você que está assistindo fora de Teresópolis, um bom motivo para vir conhecer a cidade do Dedo de Deus. Exatamente. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. A vocês que estão em casa, muito obrigada pela audiência. E semana que vem tem mais ou a qualquer momento no portal do SEAC. Até a próxima. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.